Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, depende de quando você está vendo esse vídeo. Ele é um vídeo para os sextos anos. Eu vou estar fazendo alguns comentários sobre a civilização indiana, né? Isso faz parte de um projeto de uma sequência, né, sobre civilizações da Ásia, né? Bom, a Índia ocupa um território que é o território a sudoeste da China, né? Em que você tem aí a Península Indiana, né? Há uma curiosidade geológica que essa parte do continente asiático ela era desmembrada, né? E com o movimento das placas tectônicas ela se prensou na Ásia, e ela se prensou de uma forma tão forte que ela levantou e formou o Himalaia, que é a região mais alta sob a superfície do oceano que nós temos, né? A civilização indiana também é uma civilização bastante antiga, né? Existem registros da ocupação do território de 7.000 anos antes de Cristo, né? E que também, como as duas civilizações que nós mencionamos até agora, Índia e China, se desenvolve em função de um rio bastante caudaloso, né? Nós temos aí um rio chamado Rio Indo, né? E também teremos o Rio Ganges, que são dois rios bastante importantes para o desenvolvimento do povoamento ali da região, né? Falando de uma forma mais simples, né? A Índia ela é ocupada, vamos dizer assim, de uma forma mais organizada, com uma produção mais organizada, a partir de 2.500, 3.000 anos antes de Cristo, né? Ali por volta do Rio Indo, né? Onde nós temos ali uma civilização que vai se chamar civilização arapeana, né? Eles vão fundar duas cidades, Arapa e Mohenjo, né? E vão começar a desenvolver então ali um povoamento, né? Eram cidades que tinham um padrão de construção interessante, eram cercadas de muralhas, portanto aí já dá para perceber a capacidade de construção, né, do povo indiano relativamente cedo, e havia o cultivo de algodão, trigo, né, e cevada. O trigo, cevada são produtos agrícolas bastante importantes, né, porque é a base do pão, né? Há algumas especulações de que essa civilização teria chegado ao declínio por volta de 1.700 anos antes de Cristo por conta de um esgotamento do solo, né? Eles teriam migrado mais para a região do sul, né? E teriam desocupado a região em que eles estavam habitando, né? Que era mais próximo do que hoje o pessoal chama de Paquistão, né? Essa região do Vale do Indo, ela é uma região bastante importante, né? Num território, num continente onde você tem o deserto de Gobi um pouco mais acima, e você tem uma região muito montanhosa, né? Então, portanto, é uma região bastante disputada, né? Por volta de 1.500, 1.600 anos antes de Cristo, nós temos aí um processo de migração de um grupo que vai se tornar muito famoso na história, mais pelo seu nome, né, do que propriamente pela sua atuação global. Vai ter uma atuação local, vai formar uma civilização bastante sólida, né, com valores e princípios bastante sólidos, com desenvolvimento de uma mitologia extremamente complexa, né? Muitos consideram como a primeira religião
primeiro código religioso do mundo, né, que são os arianos, né? Os arianos são um povo originário de uma região central da Ásia, né, que ele vai acabar migrando para o sul, ocupando essa região do Vale do Indo, né, e desenvolvendo uma das civilizações mais curiosas, no mínimo, né, da história, que é a civilização védica, né? Os Vedas são esse primeiro código religioso que vai fundar, que vai dar base ao hinduísmo, né? Hinduísmo, que é uma religião bastante antiga, né? Há alguns estudiosos, como Mircea Eliade, não sei se assim se pronuncia, né, que vai falar sobre o desenvolvimento dos primeiros pensamentos religiosos entre os povos da Ásia Central, né, com o xamanismo, né? Mas há outros pensadores que vão considerar o culto à deusa nas sociedades agrícolas como o primeiro, né? Temos aí a estátua da Vênus de Willendorf, que tem mais de 40 mil anos antes de Cristo, de datação, que seria talvez a primeira manifestação religiosa, né, de culto de alguma civilização. Muito bem, a sociedade védica é uma sociedade que tem algumas características bastante importantes. Eles são muito guerreiros, né? Os arianos são um povo bastante guerreiro, que ocupa de forma bastante eficiente o território. Se nós formos levar em consideração a capacidade guerreira como algo positivo, né, o que é questionável também, e vão desenvolver uma sociedade bastante estratificada, né? Bastante estratificada porque é baseada nas estruturas de pensamento religioso deles. Nós vamos chamar de sociedade estamental, né? Por quê? E aqui eu vou ter que falar do pensamento religioso, né? Porque nós temos que justificar a estrutura social ariana, né, em função do seu pensamento religioso, né? Então teremos que tocar nesse assunto. Muito bem, a sociedade indiana é dividida numa categoria social que se chama casta, tá? A casta, ela é definida como uma classe social que tem uma justificativa espiritual, né? Que justificativa é essa? Ora, o hinduísmo, ele é uma religião que tem como base 3 divindades, ou uma divindade que se manifesta em duas, que é Brahma, né? Que tem 2 manifestações, Vishnu e Shiva, né? Esses 2 deuses, Vishnu e Shiva, eles representam 2 polos da existência do universo, do cosmos, né? Que é o polo de criação e o polo de manutenção. Parece muito abstrato falando assim. Então é como se Vishnu representasse a manutenção das coisas como elas estão, né? E a reprodução delas do mesmo jeito que estão. Portanto, Vishnu é uma divindade que representa os aspectos de estabilidade, né, da vida. E aí da vida, desde plantas, animais até as constelações, né? O pensamento indiano, ele é um pensamento diferentemente do pensamento religioso do Ocidente, integrado ao cosmos, né? Os indianos são integrados ao cosmos, né? O que é bastante diferente das religiões ocidentais, principalmente as que vocês conhecem, o cristianismo, o islamismo, enfim. Por quê? Porque é uma integração total, plena, né? Então Vishnu seria uma divindade que representaria as características estáveis da vida, ou os momentos em que você vive de uma forma estável, sem muita mudança, né? Já Shiva, né, ele representa justamente o polo oposto. Ele representa todas as forças criativas. Ora, a criação não vem sem a destruição, né? Então é necessário que você destrua uma determinada estrutura para que outra seja criada,
né? Ou até mesmo a ideia de que das raízes daquilo que se foi surge o novo. É uma perspectiva completamente diferente da nossa sociedade. Por isso ela tem que ser vista com muito cuidado, né? E num primeiro momento pode parecer para vocês uma coisa bem estranha, né? Porque nós temos a ideia da morte, do fim, como um fim, né? Isso pelo menos é o que sociedades organizadas por uma mentalidade de uma vida única tem como valor, né? Para o Oriente isso é completamente diferente, né? O Oriente ele tem uma perspectiva reencarnatória, né? Então, além da morte não representar o fim, porque você tem a reencarnação, que seria um processo através do qual você iria aprimorando o seu espírito, digamos assim, você tem uma integração entre aquilo que é criado e transformado, muito parecido com o que vai vir depois no pensamento científico, a lei do Lavoisier, por exemplo, né? Há alguns filósofos e alguns cientistas que vão trabalhar com valores muito próximos a isso a partir do pensamento científico, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Aquela frase clássica do Lavoisier. Mas enfim, tá, professor, beleza, e aí, toda essa viagem, bom, vamos voltar à sociedade indiana. Ora, a casta seria, então, uma classe social que teria a impossibilidade de você mudar de posição. Então, se você nasceu numa classe social, você vai ficar nela até o fim. Por quê? Qual é a justificativa para isso? A justificativa, digamos, religiosa para isso seria exatamente a reencarnação. Por quê? Ora, o mecanismo de encarnação e reencarnação, eu vou falar isso com mais calma num vídeo que eu vou falar só sobre o pensamento religioso oriental. Ele é um mecanismo baseado num conceito chamado karma. Então, a partir desse conceito de karma, o que acontece? Os espíritos surgem e eles vão vivendo, né? Esses espíritos esses seres tendem à evolução, a melhorar cada vez mais. Só que essa melhora não é fácil. Então, ela agrega aprendizados e, podemos dizer assim, erros. O erro é uma forma de aprendizado, principalmente no pensamento oriental. Esses erros, eles fariam com que você, supostamente, reencarnasse numa determinada condição. Se esse karma é positivo, você reencarnaria numa situação melhor. Se ele é negativo, você reencarnaria numa situação pior. Então a organização das castas, né, ela é baseada nessa concepção. Então, as castas superiores seriam justificadas, pessoas que vivem nas castas superiores seriam justificadas por uma evolução espiritual. E as que vivem nas castas inferiores por uma conjunção de erros que significariam não uma punição, mas significariam o fato de que você deveria passar por um estágio mais básico para aprender essas transformações que são necessárias para a vida. Ou seja, no pensamento indiano, você não tem uma vida só para resolver tudo.
Você vai aprendendo aos poucos, né? Então, essas classes sociais, essas castas, né? Nós temos aqui um texto que não é desse ano, mas que fala sobre isso. Você tem aí 4 castas, né? Que seriam os brahmanes, que são a casta mais elevada, composta por sacerdotes e os líderes tribais, os chefes de estado. Os kshatriyas, que seriam os guerreiros, né? Vejam como é uma sociedade que valoriza os guerreiros mais até do que se a gente lembrar do Egito, né, das classes sociais egípcias, os militares eles estão um pouco abaixo, né? E aí o que acaba acontecendo? Os brahmanes, né, eles seriam uma espécie de líderes espirituais cósmicos e ao mesmo tempo chefes políticos. Os kshatriyas seriam os guerreiros, aqueles que manteriam a ordem e a defesa. Né, você tem os vaishyas, que são os comerciantes, e os agricultores, né? E você tem os sudras, né? Que seriam servos, que seriam basicamente aqueles camponeses mais simples, que não são donos de terra e que, portanto, trabalhavam num sistema de dependência total dos vaishyas. Havia ainda uma casta de seres, né, que eram considerados intocáveis, inferiores, intocáveis não porque eles fossem os bons, justamente pelo contrário, eles eram muito ruins, né? Ruim aí é um termo, é um juízo de valor que não se aplica muito no pensamento oriental, mas eles são intocáveis porque eles eram considerados tremendamente inferiores, né? Seriam os Dalits. Muito bem, essa estrutura de castas, né, ela sobreviveu na China, na Índia, por um período muito longo, basicamente até poucos anos atrás, poucas décadas atrás. Né, você ainda tinha a justificativa da estrutura social a partir desse pensamento. Né? Bom, por volta do século VI a.C., né, os persas, um povo que vai dar origem a um dos tipos de árabes que nós conhecemos, usando o termo árabe de uma forma generalizante, né? Uma civilização belíssima, né? Nós temos, mais uma vez por uma questão de eurocentrismo, nós temos a ideia de sempre descaracterizar as outras civilizações que não são europeias, mas os persas são uma civilização bastante interessante. Né? Os persas dominaram por um tempo o Vale do Rio Indo, né? Estabelecendo até algum tipo de governo e ocupação ali. Né? Isso é uma disputa que vai se tornar histórica entre os indianos, arianos e dravídicos, que seria uma espécie de etnia, e os persas. Né? Ela é tão profunda essa disputa, essa luta, que até hoje nós temos ali na região da Índia, o território da Índia ele era maior do que ele é hoje. Nós temos a Índia e nós temos o Paquistão, que são 2 países que fazem fronteira, e os 2 países têm bomba nuclear, olha só. Né? Um para jogar no outro, né? De tanto que de tamanha divergência que existe entre esses povos, mais ou menos como os árabes no Oriente Médio e os judeus, né? Os semitas, porque, né, judeu é uma caracterização diferente, é religiosa e não é étnica. Muito bem. Depois, por volta de 322, 320 a.C., a data é mais ou menos variável, a retomada do poder por uma dinastia indiana, né, que instauraria o Império Maurya, ou Maurya, eu preciso ver melhor como que é a pronúncia desse termo. Então a Índia se tornaria unificada, né? E nós teríamos também o desenvolvimento de sistemas de irrigação, enfim, toda uma evolução técnica e uma evolução organizacional com essa
dinastia. Muito bem. Vai haver uma nova invasão, né? Isso, aquela sequência narrativa, né? Que existe muito nos livros didáticos. E depois a dinastia Gupta toma o poder e nós teremos aí um período de bastante avanço no que diz respeito ao desenvolvimento indiano, tá? Eu vou aproveitar esse momento, né, para convidá-los então a assistir o próximo vídeo, que nós falaremos um pouquinho sobre o Japão, e o próximo do próximo, esse sim será grande, que nós vamos falar sobre o pensamento mítico religioso da Ásia como um todo, tá ok? Então um abraço, se cuidem, principalmente agora, depois desse feriado. As coisas ainda não estão do jeito que alguns pensam, né? Então é isso aí, um abraço, espero que vocês possam ver esse vídeo, né? Porque para além da leitura, o diálogo, a mediação do diálogo, vocês me verem falando, né? É importante para vocês desenvolverem, enfim, os conhecimentos aí necessários. Então um abraço.